E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Demorei de novo para fazer mais um vídeo para vocês. Vou procurar corrigir isso daí, fazer em menos tempo, né? Pro pessoal, tá aumentando aí o pessoal que tá vendo os vídeos, tá legal, tô gostando. Agradecer a todos que estão vendo, estão dando joinha aí. Eu vou procurar fazer mais vezes, só que aí para isso eu tenho que manter aquele horário, aquele tempo de vídeo mais curto, né? Eu acabo fazendo as pesquisas, elas acabam demorando um pouquinho mais, é muito conteúdo, uma coisa puxa a outra, e aí quando eu volto fazendo ele já acaba ficando mais longo e eu acabo demorando, né, para fazer um novo vídeo. Mas vamos lá, né? Com o tempo eu vou me adaptando mais, né? E material. E a gente vai se adaptando às necessidades de cada um. Para mim tá bem corrido, normal, né? Para quem que não tá, mas eu vou procurar corrigir isso daí. Por falar em correção, vou deixar uma coisa clara aí com referente ao último vídeo. Algumas pessoas mais próximas até mencionaram comigo, até me questionaram, né? É ótimo questionar até para eu rever certos pontos. De repente, a maneira como eu passo não foi bem clara. Quando eu falei no outro vídeo para vocês com relação a curso superior, faculdade, que você paga para ter o diploma, é assim, o nível do ensino superior hoje no Brasil tá uma bosta, tá terrível, tá uma merda. É tudo EAD. Tem muito curso aí que é você comprar o diploma, comprar um certificado, paga caro, não aprende porra nenhuma e não consegue pôr em prática. Antigamente, quando se falava em EAD, bem no início, a gente tinha assim, uma visão de cursos certificados especificamente, de repente voltados para a área administrativa, áreas assim que não há necessidade de um laboratório de aula prática. Só que hoje, vários cursos aí que deveriam ser 100% ou pelo menos 50% deles deveriam ser aulas práticas, aulas híbridas, estão acabando. Tá tudo virando EAD, tá tudo virando plataforma, tá tudo virando ambiente virtual onde você vai praticar o que antigamente você fazia na prática. Isso aí não é tecnologia, isso aí não é avanço, isso aí é retrocesso. A tecnologia está em quem produz esse tipo de ensinamento, quem produz esse material. Para ele, sim, é tecnologia, inovação em ensinar, em passar informações sobre determinado curso, determinada formação, os meios como eles fazem isso, né, as plataformas, isso aí sim. Mas eu digo assim, e do curso em si? Como é que você vai formar um técnico mecânico ou um tecnólogo mesmo, sendo o curso totalmente virtualizado? Sendo via plataforma, por mais que ela seja extremamente moderna e ela copie exatamente como é feito isso, vocês já vão entender. É, Veja o nível de profissionais que estão saindo hoje das faculdades que não conseguem exercer 100% das profissões, médicos causando morte, engenheiros errando cálculo em construção, em projetos e por aí profissionais afora. É, eu falei para vocês que me considero como peão, né? Peão da área de logística, chão mesmo. Tenho conhecimento na parte administrativa, na área logística também, conhecimento em alguns sistemas integrados para a área de logística, mas basicamente o serviço braçal também. Carrega, descarrega caminhão, opera algum tipo de maquinário voltado para o transporte, transpaleteira, empilhadeira. Tudo isso aí é trabalho considerado como operacional, trabalho de peão. Mas veja, eu já tive a oportunidade de entrar em faculdade, já entrei. Não vou relatar aqui quais os cursos, quais faculdades, porque não vem ao caso. Mas assim, já naquela época eu já via um ensino muito fraco, um ensino de muita coisa que você não vai ter aplicabilidade na tua vida real de trabalho. É, Pessoas que falavam assim, ó, nesse curso que eu fazia, não preciso entrar em detalhes, mas veja, nesse curso que eu fazia, ele era, não vou dizer que ele era é, operacional, mas ele tinha muita movimentação, ele tinha muita atividade física, vamos lá, voltado para a educação física. Mas já tinha influência de pessoas que falavam assim: olha, professores, com aquela mentalidade alterada, com aquela mentalidade mexida, programada. Uma ótima professora, ela para passar a parte teórica era muito boa, ela passava com muita propriedade, porém ela afirmava com todas as letras que ela lendo um livro de determinada área, especialidade, esporte, só lendo aquele livro, com as informações que tem ali, é o suficiente para ela dar aula tão bem quanto qualquer profissional
que é daquele esporte, daquela atuação específica, onde muitas vezes esse cidadão passou vários anos praticando aquela atividade. Então veja, não tem como. Como que você vai ensinar só com bases teóricas? Você tem que ter a prática. É isso que eu quero dizer. Eu tenho um filho, eu converso com ele sempre e faço questão que ele faça um curso de nível superior, mas um bom curso. Um curso que, se for para ser EAD, que seja um curso voltado para uma área que ele consiga exercer toda a sua atividade, seja administrativa, de programação, alguma coisa voltada para sistemas, para informática, enfim, que ele consiga fazer EAD sem nenhum problema. Agora, se no curso, de repente ele escolhe um curso que deveria ter aulas práticas, aulas de laboratórios, e esse curso não tem, cara, você está jogando dinheiro fora, você está dando dinheiro para uma classe corrupta que influenciou a mudança do ensino no Brasil, só piorou o ensino no Brasil. E nós vamos falar sobre isso. Quem está ganhando com isso? Os grupos que ganham com isso. Essa merda começou lá atrás, muito forte com o pessoal do Bolsonaro. O governo, na época, a oposição petista criticou muito. O Bolsonaro saiu, entrou a corja petista e não mudou nada. Muito pelo contrário. Os cursos EAD mudaram, continuaram, aumentaram. Então veja, é o sujo falando do mal lavado. As duas faces da mesma moeda, os dois bandidos dos dois lados. Mas tá, vamos sair um pouco dessa. Entenderam, né? Era isso que eu queria dizer. Agora vamos passar para outra parte. Eu vou fazer uma indicação de um filme. Um filme que não, acredito eu, não pesquisei se foi indicado para o Oscar ou não foi muito comentado, não foi muito falado, mas é um filme que retrata o pós-guerra, o pós-conflitos ali da região dos Balcãs, né? Antigamente existia um país chamado Iugoslávia. Esse país foi dividido em trocentos outros países, né? Bósnia, Croácia, Sérvia, Macedônia, enfim, Montenegro. E ali são várias nações, etnias diferentes ali, grupos diferentes, eslavos, cristãos, muçulmanos, tem de tudo. Mas isso sempre com influência da geopolítica dos polos, né, existentes ali. Rússia de um lado, Estados Unidos e Europa Ocidental do outro. Influenciando, fazendo as guerras coloridas para que países se dividam, criem grupos, né, hostis uns aos outros, vêm as guerras, vêm os conflitos, vêm as invasões, vem a intervenção norte-americana através da OTAN, assinado embaixo pela ONU, né? Aquilo que todo mundo conhece, aplaude e acha a ONU uma maravilha, acha a OTAN são os melhores do mundo com relação aos conflitos, à geopolítica, né, contra os bandidos comunistas. Mas enfim, mesmo sem a maioria das pessoas não saber exatamente a definição de comunista, de socialista, de, enfim, fascista. Mas vamos lá, não vou entrar nesse detalhe, vamos falar do filme. O nome do filme é A Informante, pelo menos esse é o nome em português, não me recordo do nome em inglês, mas em português é A Informante, pesquisa lá. A atriz principal, uma ótima atriz, lindíssima, eu acho uma das atrizes mais lindas que tem aí em atuação ainda, apesar dela já estar hoje com seus, acredito, com seus mais de 60 anos, mas ela continua linda. Mas nesse filme, tantos outros, ela é perfeita. Não só por ser bonita, mas pela atuação. Mas vamos lá, detalhes à parte, gostos à parte, vamos na parte profissional. A atriz Raquel Weisz, ou Rachel Weisz, enfim, eu vou explicar com relação ao nome, porque toda vez que eu falo o nome dela, pega no meu pé porque eu falo Raquel Weisz. Enfim, ela é britânica. Mas o nome Raquel é um nome bíblico. O nome Raquel, ele é usado desde séculos atrás por povos semitas. Sejam eles os semitas fenícios, assírios, mesopotâmios, e também pelos israelenses, né? Então não é um nome só usado, o nome usado só pelos israelenses, mas também por todos os outros povos semitas em geral. Então o nome é Raquel, se falando no lado latino, se falar em português, por exemplo. Como a família dela se mudou para a Inglaterra, para o Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo dos nazistas, aí sim, claro, muitos pronunciam Rachel, sem nenhum problema, cada um fala do jeito que quiser. Eu falo Raquel, no modo português latino.
E o nome Weiss é Weiss mesmo que se pronuncia, porque o nome Weiss é de origem húngaro-germânica. O lado germânico, ou melhor, austríaco, né? Na verdade, da família dela é da mãe. A mãe dela é mistura de judeus com austríacos, e o pai, húngaro com judeu. Então, se você pesquisar a raiz germânica, tanto germânica, austríaca, húngara, a pronúncia é Weiss, W-E-I-Z, W-E-I-S-Z. Então, essa é a pronúncia correta do sobrenome dela. Então, eu prefiro falar o nome de origem, né, o nome correto. É igual a mesma coisa, tem gente que quer falar pronome neutro, né? Enfim, linguagem neutra. Eu prefiro falar o nome correto, de acordo com a ancestralidade daquele grupo étnico. Mas enfim, vamos lá. Do que se trata o filme A Informante? No pós-guerra, ali na região dos Balcãs, né, a ONU chegou à região para fazer o policiamento das áreas de conflito, foi com sua força de paz, foram empresas para reconstrução do local, né, muita gente ganha com isso, né, reconstrução local, as empresas que a ONU escolhe, né, as que passam ali no crivo da ONU, que tem ali a credencial para ir lá participar na reconstrução, na segurança, na saúde, e essa integrante, né, da Força de Paz da ONU, que é o papel da Raquel Weiss, ela é baseada em fatos reais. Existe uma policial chamada Katrin Bulkovac. O nome não é coincidência, também é da região, é de descendência eslava, só que ela é da Croácia. E essa policial da região do Nebraska, nos Estados Unidos, ela foi contratada por uma empresa militar privada, né, que contrata policiais, pessoas da área de segurança, né, em contrato conjunto com a ONU, onde eles vão fazer parte da segurança, né, direitos humanos e tudo mais. E essa policial, Katrin Bulkovac, foi para lá. Deixa eu passar uma informação aqui com relação a exército militar privado que contrata essas pessoas. Na verdade, é aquilo que nós conhecemos por mercenários, né? A empresa é chamada DynCorp. Eles contratam aí mercenários pelo mundo inteiro, ainda está em atuação. Não sei se o nome ainda é o mesmo da DynCorp, posso fazer a pesquisa depois e trazer para vocês, mas enfim, vocês já vão entender todo o contexto disso. Então, chegando na Bósnia, onde era o local de trabalho dela, ela e toda a força de paz da ONU, não só agentes norte-americanos, como de outros países também, que faziam parte da força de paz ali estabelecidos já tinha gente há mais tempo. O que ela percebeu? Percebeu um forte apelo para a prostituição de garotas de toda a região dos Balcãs. Tinha garota da Croácia, da própria Bósnia, da Romênia, mulheres da Ucrânia, todas sendo convidadas a participar da reconstrução do local. Havia lá proposta de emprego e tudo mais. Claro, tinha muitas mulheres que iam sabendo o que iam fazer, mas muitas eram enganadas. Então elas chegavam lá com a proposta de trabalho, tinham um passaporte tomado, automaticamente já assumiam uma dívida que era praticamente impossível de pagar, e não podiam fugir, porque quem estava comandando ali, quem estava controlando a vida delas agora eram as gangues ali, a máfia ali da região, os bandidos ali, que tanto atuavam na parte da distribuição de drogas quanto da prostituição. Mas o que a Catherine percebeu foi que, além das gangues ali da região atuando no tráfico de mulheres, na prostituição, eles faziam filmes, faziam filme de abuso sexual de jovens, de adolescentes, de mulheres em geral, sexo forçado, e, cara, isso aí vai para dark web, isso aí vira vídeo, isso aí viraliza, vai para o mundo inteiro. Mas o pior ainda, na verdade isso é o pior, mas assim, para fechar com chave de ouro a história, membros da ONU, da famosa, da bondosa ONU, das pessoas que vão lá levar a liberdade e tudo mais, os direitos dos povos oprimidos, eles estavam participando. Nos bordéis onde tinham essas mulheres que eram reféns, né, do crime organizado lá,
mais ou menos 70% do lucro era do pessoal da ONU. Não só o pessoal das forças de paz, da segurança, policiais fazendo o serviço de policiamento, mas todo e qualquer terceiro, né, na área da construção civil, na área da saúde, estava lá, fazia parte desse embuste. Então veja, ela foi uma das pessoas, a principal, que denunciou, levou a denúncia não só para a DynCorp, que é a empresa contratante, como para a ONU, mas para variar não deu em nada. A DynCorp fez vista grossa, a ONU fez o papel dela de se indignar, mas travou em burocracia, uma burocracia assim bem programada, né? Voltada para que o processo ficasse travado mesmo. Então veja, com o passar do tempo, a vida da Catherine naquele local começou a ser problemática, ela começou a ser ameaçada, ela sofreu, ela foi prejudicada pela própria DynCorp, foi rebaixada de posto, chegou a ser demitida, ela teve que fugir. Primeiro, inicialmente ela foi para a Inglaterra, onde lá ela fez toda a denúncia, entrou com processo contra a DynCorp, ganhou o processo e infelizmente o caso não seguiu à frente, porque todo e qualquer funcionário contratado, mesmo por empresa terceira, a serviço da ONU, ele ganha certa imunidade. E veja, isso aí continua acontecendo mundo afora. Não só aconteceu nos Balcãs, como aconteceu no passado em outras situações, acontece hoje ainda. Você pode ter certeza que esse mercado de guerras e conflitos ele é muito bom para quem ganha em cima disso. Seja na prostituição, seja no tráfico de mulheres e crianças, seja na mão de obra de homens refugiados. Veja, um país ele está passando por uma questão de guerra, de conflito, de pandemia, de catástrofe. As pessoas saem daquele país e vão para outro para sobreviver. Então, muitas empresas, corporações adoram quando isso acontece, porque eles têm ali mão de obra farta, barata, sem ter que pagar benefícios como é pago numa folha de pagamento normal de uma pessoa, vamos supor aqui como se fosse no Brasil CLT, com registro em carteira e tudo mais. Então para eles é mais fácil. É ótimo quando tem esse tipo de gente. E é clandestino, é contra a lei, na maioria dos países mas dá-se um jeito, né? Não precisa ir muito longe, é só ver a condição do Brasil. Veja a condição de haitianos, venezuelanos aqui no Brasil, a condição de trabalho. E acaba puxando a situação trabalhista do brasileiro mais para baixo ainda. Por quê? O refugiado, quando ele chega num país que está acolhendo ele chega aceitando tudo. Porque ele precisa mandar dinheiro para a família dele, que muitas vezes não veio com ele. Está lá no país de origem, sofrendo, não sabe nem a situação que estão vivos até. Ou ficaram no meio do caminho, né? Não conseguiram vir todos. Chegaram a sair do país de conflito, ficou parado em algum lugar. Só o homem veio para trabalhar e ele tem que trabalhar seguindo as leis daquele país, ganhando muito pouco, sem nenhum tipo de benefício extra além do salário, ali seco, só aquilo mesmo. Se ele ficar doente, lascou. Muitas vezes trabalhos perigosos, trabalhos sem EPI, ou trabalho com equipamento que não é condizente com a função ali que ele está fazendo, correndo risco de vida. Esse pessoal acaba indo para essas indústrias aí de essas malharias clandestinas, tem muito em São Paulo, fazendas no centro-oeste brasileiro, frigorífico na região sul e construção civil em geral no Brasil inteiro. Então é um mercado muito aquecido, as pessoas gostam disso, faz bem para quem faz esse tipo de contratação, né? E aí entra a lei dos direitos humanos, o pessoal faz vista grossa para a chegada dos imigrantes, e o que se aplica a eles não se aplica ao brasileiro com relação a garantir certas garantias, assim, mas a garantia é só dele chegar e trabalhar. Como que ele vai fazer isso exatamente? Não tem fiscalização, ele trabalha de qualquer jeito, cara. Então isso aí vai degradando. Mas essa parte aí trabalhista eu vou chegar um pouquinho mais pro final, porque antes eu quero voltar na empresa chamada DynCorp. Como uma coisa puxa a outra. Eu comecei com a indicação do filme, a informante, a agente da ONU que foi lá trabalhar como justamente na área de direitos humanos, né? Isso aí sim, direitos humanos, né? Não é essa merda que fazem aqui no Brasil de defender bandido.
E um bando de idiota vai atrás confirmando, não, tem que definir um bandido que ele é uma vítima do sistema. E o trabalhador que trabalha ganha um salário mínimo por aí, trabalhando horas e horas a fio. Esse aí não é uma vítima do sistema, né? Tudo bem. Então vamos voltar. A empresa da Incorp, que contratou a Catherine, é uma empresa que atua especificamente na área de conflitos. Não só na parte de contratação de mercenários, para atuar a favor dos interesses norte-americanos, tanto que essa empresa recebe uma fatia muito gorda do orçamento norte-americano. Tem os congressistas a favor, que representam essas empresas. O que tem aqui tem lá, tem no mundo inteiro, mas assim, é escancarado. Essa da Incorp também trabalha na reconstrução, né, na parte do pós-guerra, e lida com vários assuntos, né, com relação a conflitos no mundo inteiro. Essa mesma da Incorp, ela tem processos e teve vários problemas na região aqui na América Latina, principalmente Colômbia e Equador. Veja, a Colômbia é o maior produtor, maior exportador de coca do mundo, mesmo com, sei lá, 10 bases norte-americanas lá. É bem estranha essa história, né? O mesmo Estados Unidos que diz que entrou lá na Venezuela sem ajuda de ninguém, simplesmente entrou, grupo, meia dúzia, né? Ninguém morreu e pegaram o Maduro. É o mesmo grupo que está há décadas, cara, veja, décadas. Quando que acabou o cartel de Medellín, cartel de Cali, os cartéis lá na Colômbia? E eles não conseguiram resolver a questão das drogas. O maior exército do mundo, mais rico, mais moderno, segundo eles e a mídia dizem, eles não conseguiram resolver. Que estranho, né? Por que será que eles não conseguiram resolver a questão das drogas? Sendo que Estados Unidos e Europa são os maiores compradores de drogas, né? Então, Colômbia está ali perto dos Estados Unidos. É coincidência, né? Tudo isso aí. Mas enfim. Não vou ficar falando teorias da conspiração. É coincidência, né? Mas enfim, vamos lá. Sarcasmo. Mesmo após a queda dos cartéis, ou a criação de um cartel para competir diretamente com o cartel do Pablo Escobar, os Estados Unidos não conseguiu derrubar o plantio das drogas, a exportação das drogas colombianas. Isso acontece até hoje. A DynCorp foi a empresa escolhida pelo Congresso norte-americano, pelo Pentágono, o que quer que seja, o órgão que seja lá nos Estados Unidos, para ajudar no combate às drogas na Colômbia. Uma das ações que eles faziam era jogar glifosato nas plantações de coca. Só que aconteceu algo que foi o oposto do que era programado. O glifosato era para matar as plantações de coca, acabar com elas. Mas eles tinham uma técnica muito esquisita, esse pessoal da DynCorp, que operava esses aviões para lançar, né, esse glifosato líquido. Eles faziam de grandes altitudes, era muito alto. Não é o normal. Geralmente quando você vê o pessoal aqui no Brasil, quando faz ele joga os herbicidas, né, para matar as pragas nas plantações aqui no Brasil, você vê que são voos, praticamente voos rasantes, né, bem baixo. Hoje fazem com drones até. Mas na época não tinha esse aparato de drone, era feito com avião. E era feito muito alto. E aí qual que era a desculpa da DynCorp? A gente tem que fazer muito alto porque os traficantes ficam lá embaixo com metralhador e vão atirar na gente. Cara, então, veja, tem o aparato do exército norte-americano ali. Eles têm cobertura de satélite. Eles têm os grupamentos especiais lá de selva e o caralho a 4. São os melhores do mundo. Tem os Rangers, tem os SEALs, tem tudo. Eles têm o exército colombiano junto com eles. Eles têm o exército particular, privado, que é a DynCorp. Eles têm todo o aparato, eles não conseguem simplesmente invadir o local, prender ou matar os traficantes e tacar fogo em tudo aquilo. Até onde entra a questão dos direitos humanos ou não. Mas enfim, vamos lá. Vamos botar que, né, eles não conseguem, os traficantes estão, né, enfiados lá nas selvas, nas matas. Eles não conseguem fazer isso. Mesmo com o apoio do exército colombiano que conhece aquilo ali como a palma da mão. Então eles não conseguiam jogar porque essa era a desculpa. O que acontece é que na maioria das vezes, quando ia ter eles iam jogar o glifosato, os traficantes já sabiam. Então, muitas das vezes quando jogavam no nada, porque eles já tinham saído de lá. Eles tinham já feito, muitas vezes, quando era possível fazer a colheita, retirava, né, a folha da coca.
Quando não acontecia isso, quando eles não conseguiam retirar, eles só saíam de cena, voltavam, eles lavavam a plantação, as folhas de coca, com uma mistura de calcário junto com a água, que eliminava o efeito do glifosato. E antes de ser jogado essa substância, eles passavam melaço nas plantas. Então isso aí meio que criava uma proteção. Então não pegava, não matava a planta. E como era feito muito do alto, para jogar esse produto, esse material, o que acontece? O material se dissipava, estava muito alto, ele dissipava, evaporava, não chegava a 100% dele lá embaixo, onde era a plantação de cocaína, de coca. O vento acabava levando para longe, para outras áreas. A planta da coca ela é mais resistente. Então, se não tem uma concentração específica do glifosato na planta, na folha, não se mata. Mas sabe o que mata? Sabe o que é? Mesmo ela sendo dissipada, entre aspas, ela não é totalmente dissipada, ela é espalhada, evaporada uma parte, mas assim, o que ficava no ar, o que caía na terra e que não matava a coca, além de estar mais fraco e cair em outros locais, ela matava lavouras dos agricultores da região, matava seus rebanhos, contaminava seus rios, seus peixes, matava os peixes, causava várias doenças nos agricultores da região, alergia, algumas pessoas no futuro acabaram tendo câncer, crianças nasceram com deformidade, porque o homem e a mulher estão ali na região, estão comendo do que eles plantam ali, da água que eles bebem, do rebanho, da lavoura, eles se contaminam. O que acontece com o feto, com aquele embriãozinho que nasceu ali, que está sendo gerado ali? Muitos morriam e outros ficavam deformados. Então esse foi o resultado. E aí eu pergunto para vocês, foi por acaso? Lá vai o Maurício com outra teoria da conspiração, né? Não sei, né? Veja, com a atuação de grupos de traficantes ali, eles precisavam de mão de obra. O agricultor perdia sua lavoura, perdia seu rebanho, só que a sua dívida com os bancos não era perdoada. Não tinha nenhum tipo de auxílio, de apoio governamental, redução, congelamento para ele poder pagar quando ele conseguisse se restabelecer. Não tinha nada disso. Então, o que o traficante fazia? Ele chegava no agricultor e falava, ó, você vai plantar para a gente, vai cuidar, vai cultivar e vai passar 100% do que você colheu e a gente paga ali no ato para você. Livre e espontânea pressão, porque se não faz, é morto, é expulso, enfim. Parecido com o que rola aí nos morros, né? Não só no Rio de Janeiro, acontece em outros lugares também, quando o crime organizado chega e expulsa o morador da casa, né? Porque é um ponto estratégico, gostou da casa, enfim, o que quer que seja. Ponto de observação. Mas ali na questão da Colômbia eram as terras, né? E mão de obra barata para eles. E é isso. Essa era a atuação da Incorp na Colômbia. E puxando agora mais um pouco, veja, essa da Incorp, ela tem seus fundos ali, ela é parte de um conglomerado de outras empresas que seguem o mesmo padrão, né, de contratação de mercenários, de reconstrução no pós-guerra. E algumas empresas que são donas têm participação, tanto da DynCorp como outras empresas como Cerberus, Amentum, Lindsay Goldberg. Cara, são várias empresas que fazem parte de um leque gigantesco de conglomerados voltados para a área industrial, para a área de alimentos, área farmacêutica, empresas armamentícias, de armamentos, né? E quem controla esses fundos, pelo menos quem tem a maior parte nas ações, são as gigantes Vanguard e BlackRock. Então veja, eles atuam em todos os pontos, em todas as pontas, em todos os lados,
de empresas-chave. A empresa que fabrica arma, a empresa que fabrica remédio, a empresa de alimentos, a empresa de energia. E a DynCorp é só mais uma de tantas. Então veja como é complicado hoje, como as coisas estão se direcionando com relação a esses grandes fundos, meia dúzia de empresas extremamente ricas, tem ali o controle ali de trilhões e trilhões de dólares, e eles conseguem, através da pressão que eles exercem nas suas empresas de onde eles têm esse domínio, movimentos econômicos aí que são desastrosos para países, para os trabalhadores em geral. A questão da guerra, como eu falei agora há pouco, a questão do tráfico de mulheres, dos refugiados, isso aí está totalmente interligado. Uma coisa está ligada à outra, você não tem como separar. Quando acontece uma guerra, um conflito, eu falei agora há pouco, mulheres e crianças são moeda de troca, servem de tráfico humano. As mulheres acabam entrando na prostituição quando são refugiadas ou são enganadas. Os homens são mão de obra barata, facilmente descartável. Eles não ligam nem um pouco para isso. E com o advento da tecnologia, somado à falta de recursos, a trabalho análogo à mão de obra escrava, esse pessoal ganha muito, porque eles estão dos dois lados da moeda. Eles estão numa guerra, estão no lado dos países que estejam vencendo, estão em melhor situação, porque eles estão no lado da indústria de armamento. As ações dessas indústrias sobem, dessas empresas sobem, eles estão por trás disso. No pós-guerra, empresas da reconstrução, empresas voltadas para de alimentos, remédios, a Big Pharma, eles também estão atuando nisso daí. Então, quando tem guerra, quando tem catástrofes, né, naturais, quando tem pandemias, eles estão em todas essas vertentes. Eles têm um computador chamado Aladdin. Mais para frente eu quero fazer um vídeo mais específico sobre isso. É um supercomputador. Ele consegue prever. Esse negócio de prever é meio complicado, né? Prever, mas enfim. A história que eles passam é o seguinte: eles conseguem prever futuras guerras, conflitos, desastres naturais e até pandemias. Só que esse da pandemia eu fiquei muito em dúvida, né? Como é que se prevê uma pandemia, cara? Como é que se prevê uma pandemia, de repente até de um surto que até então era desconhecido? Não estou querendo dizer nada. Coincidência só. Mas enfim. E com isso, eles sabem exatamente onde tirar o dinheiro e onde colocar o dinheiro. E ganhar em cima disso. Na questão trabalhista, agora nós vamos entrar de novo na parte dos refugiados. Na questão trabalhista, isso é muito influenciado. Veja, no período da pandemia muita gente quebrou. Inclusive eu. Na questão da pandemia, muita gente quebrada acabou fazendo empréstimo. Empréstimo para quitar dívidas antigas, dívida de negócio, dívida de, né, até para comer. Até para pagar tuas contas, né? E nesse período aí, no pós-pandemia, os juros aumentaram mais ainda. Veja que os juros do Banco Central, da Selic, não parou de subir desde que, tanto do período do Bolsonaro, quanto agora no período do Lula. Nunca mais baixou. Mas voltando. Eles têm total influência nos bancos, nas financeiras, na área econômica de vários países. Os bancos que estão nesses países são bancos que estão dentro do leque deles, da parte econômica, da parte financeira. No período da pandemia, foi aquele boom, né, de vacina. Todo mundo tinha uma vacina ali, tirou do bolso, sacou do bolso, né, em tempo recorde, vacinas. Vacinas que depois, futuramente, foram comprovadas que tiveram vários efeitos colaterais, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, na Europa em geral, quer dizer. Em muitos países, muitas dessas vacinas, não estou falando países, nenhum regime comunista ou país árabe, país do Oriente Médio, não, países do Ocidente mesmo,
do bloco da OTAN, da ONU, eles proibiram certas vacinas da AstraZeneca, até mesmo da Pfizer, por causa de efeitos colaterais. É só pesquisar que tem. Isso aí já foi difundido, já foi falado até em jornais convencionais aí da mídia, dessa mídia bosta que a gente tem. Mas enfim, né? A pessoa continua falando que é a teoria da conspiração, mas passou nos jornais mais que todo mundo acompanha e diz que não, esse jornal eu acredito. Passou. Então eles têm participação nessas empresas aí, nas Big Techs, e eles têm total influência no que acontece com relação à queda de governo, conflitos armados. Eles influenciam totalmente esse pessoal. No período da pandemia, no pós-pandemia, a taxa de juros, como eu falei agora há pouco, ela subiu muito. E muita gente ficou endividada e continua endividada até hoje. Na questão trabalhista, com relação aos refugiados que eu falei agora há pouco, quando o refugiado chega no país que está acolhendo ele, o salário ele tende a baixar, porque o refugiado ele aceita qualquer salário. No início, até por comida ele trabalha. Mas o salário baixo pode ser tanto o salário mínimo naquele país, como pode ser o mínimo da categoria. Então já cai. O trabalhador daquele país, no início ele até não gosta, ele critica, mas ele acaba, no final das contas, se obrigando a aceitar aquele salário, porque ele tem que sobreviver. E se ele não aceita aquele salário, mais e mais refugiados vão pegar essas vagas e cada vez mais vai baixar esse salário. Então ficou uma queda de braço gigantesca. Porque além dessa questão de refugiados, salário lá embaixo, questão humanitária, questão da sobrevivência do trabalhador daquele país que está acolhendo o refugiado, tem a questão da tecnologia. Veja, no período da pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos um quadro de trabalho remoto, ensino EAD e tudo que era virtualizado. Vocês lembram bem. No pós-pandemia, qual foi a taxa? Quanto por cento que mudou o uso das tecnologias, da virtualidade, tudo que é virtual? Quanto por cento? O ensino, o trabalho e tantas outras operações bancárias. Quantas outras aplicações foram criadas e se aumentaram com relação a você fazer tudo remotamente, tudo por meio de aplicativo, tudo por meio de celular, computador? Quantos por cento? Como isso aumentou? Isso gerou novas classes trabalhistas. Só que assim, não gerou em termos assim de uma substituição coesa, uma coisa que equilibrada com sindicato, com salário específico, sindicato atuante que brigue pelo teu salário, pela tua categoria, não para te ficar cobrando todo ano taxas que não te ajudam em nada, só enche as burras dos sindicalistas, né? Esses são os sindicalistas de hoje. Hoje não tem nenhum que presta. Hoje é uma merda, um lixo. Mas enfim, quanto por cento disso aumentou? Só que no Brasil ele cresceu de uma maneira desordenada, porque veja, lembra quando eu falei lá no início das profissões, lá, como é defasado o ensino superior, todo o ensino no Brasil, mas veja o ensino superior. Cara, eu tô cansado de pegar, no trabalho que eu faço, muitas vezes eu faço visita a clientes, eu vou de Uber. Eu tenho que levar algum equipamento, algum material para manutenção e eu vou de Uber, quando o carro da empresa não está disponível. Eu já peguei Uber, que o cara era formado em advocacia, formado em contabilidade, formado em enfermagem, professores, cara, professor tem de monte. Tá cheio de professor dirigindo Uber. O último que eu fiquei mais indignado era um engenheiro elétrico. Então veja como está complicada a situação. Então o que acontece? O cara dirige Uber, mas se não me engano 40% vai para o Uber. E isso é só um caso. No caso de tantos outros aplicativos que o cara se obriga a trabalhar, ele é extremamente castigante, ele é extremamente extenuante. São horas de trabalho, não tem nenhum outro tipo de benefício, não tem nenhum tipo de seguro, como todos estão sendo assim. Então,
a classe trabalhista, trabalhadora de vários segmentos, ela acaba se depreciando. O salário fica defasado devido não só à chegada dos imigrantes. Eu colocar a culpa só neles, não é culpa deles. Culpa dos acontecimentos que fizeram com que essa situação prevalecesse. Mas veja, então tem a chegada do imigrante, o salário achata. O trabalhador do país, ele se obriga a aceitar aquele salário baixo. Desindustrialização. Veja o caso do engenheiro elétrico. Agora estou falando de Brasil. Desindustrialização. Não tem mercado para ele. Não tem vaga para ele. Ele precisa de indústria para trabalhar. Um cara desse vai trabalhar geralmente na indústria. Tem outros casos? Tem, mas o que absorvia é a indústria. Hoje, a parte industrial, ela se limita a montar peças, comprar pronto e montar aqui para revender aqui, só. Ou representantes de empresas de fora. Da China, da Europa, mas hoje é tudo China. Mas enfim, e não é um caso isolado, isso está acontecendo em vários países, mas no Brasil é o melhor exemplo para eu botar essa situação para vocês. Então, desindustrialização, trabalho por aplicativos, muita gente trabalhando como autônomo, e muitas vezes está trabalhando autônomo sem nenhum tipo de salvaguarda. O governo não dá nenhum tipo de salvaguarda para essa pessoa. Ah, tá, não, mas agora é só você pagar lá mensalmente o carnê do, do INSS, você prestar conta do imposto de renda, do Ministério da Fazenda e tudo mais, mas assim, tudo se tornou mais caro. Coisas simples que antigamente você fazia por um meio mais simples, pagando menores taxas, hoje você paga muito mais. E a tendência de se cobrar mais taxas é bem grande. Isso aí já é prometido para o ano que vem, caso esse governo fique. E se for outro também, não pense que vai ser diferente. Então veja, todo esse arroxo salarial, a queda na qualidade do trabalho, salários baixíssimos e achatados, o advento da tecnologia, bom para um lado, mas péssimo para a maioria dos trabalhadores operacionais, para o trabalhador médio comum. Então eu digo para vocês, por trás de tudo isso, empresas como Vanguard, BlackRock, que dominam todo o cenário mundial com as ações de todas as empresas, de todos os segmentos, acaba sendo complicado para países como o nosso e outros países também, mas fica complicado para você conseguir ter uma visão ali além do horizonte, uma visão onde você consegue exercer tua função, teu trabalho, ganhando dignamente, com seus benefícios, enfim. É isso que nós temos para hoje. E é bem complicado. Pessoal, esse é o vídeo. Vou parar por aqui. Já são 43 minutos de vídeo. Foi bem longo esse. Mas, pela quantidade de assuntos que eu puxei aqui, eu acho que eu até tentei resumir o máximo possível. Não sei se vocês, para ver esse vídeo, vocês conseguem ver em velocidade mais rápida, mais alta. Se for possível, faça isso. 1.5, 2.0, então acaba sendo mais. Mas vejam o vídeo, tentem ver na íntegra. Eu vou puxar mais, vou tentar destrinchar mais esse assunto, vou pegar mais tópicos aí, porque isso aí dá muito conteúdo, dá muito material. Vocês vejam que eu comecei com relação ao vídeo A Informante, que foi do filme A Informante, que foi baseado em fatos reais de uma policial norte-americana que foi para a região dos Balcãs, mais especificamente na Bósnia. Viu ali casos de prostituição, agentes da ONU coniventes, agentes da ONU participando. Eu não comentei que muitas mulheres da região que tentaram fugir, que tentaram denunciar, foram mortas. É de se imaginar, né? A empresa contratante foi a DynCorp, empresa que já está décadas, muitos anos já envolvida com contratação de mercenários, abuso sexual em vários países onde atua. Não fez isso, não fez só na região dos Balcãs, não fez só na Bósnia, como também fez no caso da Colômbia, que eu falei do glifosato, também teve denúncia. Essa empresa da DynCorp, que circula, né, ali naquele universo de outras empresas ali, que uma compra, é uma putaria, né? Uma compra outra, outra incorpora outra, muda de nome, mas no final todas prestam continência, prestam serviços.
rendimentos para BlackRock, Vanguard mais 3, 4 empresas do mesmo calibre, que movimentam trilhões de dólares, derrubam governos, ajudam nas revoluções coloridas e tantas outras situações que só fazem com que países como o Brasil e outros ficam na dependência, claro, porque não temos líderes de verdade que tenham independência e tenham, né, condições, né, de seguir em frente sem bajular os Estados Unidos e essas instituições. Da Incorp começamos a falar dos refugiados, né, região de conflito, da Incorp atua, tráfico de mulheres, refugiados trabalhando a troco de centavos nos países para onde vão, fazem com que o salário naqueles países diminua, baixo salário, baixa qualidade, baixos direitos, as condições de trabalho, o domínio de empresas de produção de remédios, de alimentos, de tecnologia, de recursos em geral, de energia, armamento, todos nas mãos dessas mesmas empresas, controlando, né, a questão de valor, questão de especulação nas bolsas de valores, né? A empresa está bem, eles sabem, eles têm informação privilegiada, eles influenciam essas situações mundo afora. Então, a partir do momento que eles sabem quando que vai acontecer, eles compram as ações, a empresa supervaloriza, eles já estão com a ação em mãos, vão ter muito mais bala na agulha ali, muito mais valor, né, devido a essa compra nesse período. Em contrapartida, eles sabem que determinado país, governo, pandemia vai acontecer. Aí o que acontece? Eles vendem enquanto está na alta. Depois que acontecem os desastres, as guerras, as pandemias, a ação de determinadas empresas caem, vão lá embaixo, influenciam as taxas de juros, porque o mundo inteiro vai estar endividado, aumenta-se a taxa de juros e eles com influência, dominância sobre as instituições financeiras, bancos em geral, que dominam boa parte da população nos países onde eles têm influência, eles ganham aí também. Influenciam na questão trabalhista de vários países, inclusive no Brasil. No Brasil é uma vergonha, eles estão em todos os lados. Eu tinha comentado da terceirização, né? Não sei se tinha comentado terceirização do trabalho. Então, eu falei da desindustrialização, né? Então, veja, a indústria sempre pagou mais que boa parte das outras categorias. Estou falando da parte operacional, não só operacional, mas em geral, vamos lá, só para vocês entenderem. O metalúrgico ganhava lá X, um bom salário. O setor de logística daquela empresa metalúrgica, ele também entrava na categoria de metalúrgico e ganhava igual, ou equivalente ali, próximo daquilo. Por estar numa grande empresa metalúrgica, por ter, né, com várias reformas trabalhistas, né, que vem acontecendo aí desde a FHC, várias categorias foram perdendo isso. Então, o operador logístico daquela empresa metalúrgica, ele passou a ganhar como o piso do operador logístico em geral. Então, foi uma defasagem total. E isso com a falta do governo. Manobras políticas influenciadas por gente de fora, por políticos, né, que estão no bolso dessas empresas aí. Mas é isso, gente. Vou parar o vídeo por aqui. Quase 50 minutos já. Vou procurar fazer vídeos mais curtos, né? Tentar resumir mais. Só que para isso eu vou ter que fazer mais de um vídeo na semana. Vou fazer o possível para conseguir. E é isso. Agradeço aí a presença de todos, né? Compartilhem o vídeo para mais pessoas terem acesso daí e vamos discutir mais essa questão de nacionalismo, trabalhismo e um Brasil soberano. Valeu. Até mais.